Boa noite, moçada. Seguindo aqui a nossa programação, nós vamos hoje falar de dois assuntos relacionados aí ao agronegócio, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre como esse segmento se organiza e falar sobre a forma de comercialização, os canais de comercialização que nós temos no agronegócio, tá certo? Então vamos primeiro falar sobre a organização do segmento. Seguinte, todo segmento, para que ele possa ser mais bem sucedido, ele precisa se organizar. Vocês vejam que todos os segmentos devagarzinho vão se organizando, porque senão, enquanto existe desorganização, cada um dá tiro para um lado, não é isso? E o que ocorre? Na verdade, o segmento do agronegócio, ele sempre foi assim, ó, numerosos produtores rurais, predominantemente pequenos, distribuídos e distanciados em grandes espaços, estão na zona rural, com pouca organização representativa, de tal forma que não tem força suficiente para formar preço dos seus próprios produtos. Historicamente, o agronegócio era assim, quando ele ofertava seus produtos, ele pergunta quanto o comprador paga, mesmo quando é este que se dirige aos estabelecimentos daqueles, ou seja, mesmo quando o comprador vai atrás do produtor rural. E isso aí, eu cansei de ver isso. Você tinha boi para vender, quanto que o frigorífico está pagando? Não é o frigorífico que pergunta quanto você quer. Então, essa é uma realidade geral. Isso demonstra a fragilidade do segmento, em consequência, basicamente, da desorganização, da falta de informação dos produtores e, mais grave, da fragilidade da organização e da coordenação das cadeias. Claro que isso, nos últimos anos, mudou um pouco, né? Os agricultores passaram a se organizar mais e passaram a ter uma força maior, mas historicamente isso foi assim, tá certo? E como é que esse segmento se representa politicamente? Tem duas linhas de representações do agronegócio, a dos trabalhadores rurais e dos empregadores rurais, que são os patronais, né? Ambos as linhas têm como base os sindicatos locais, sindicato de trabalhadores rurais e sindicatos rurais, com sede, via de regra, com sede nos municípios. Eu fiquei sabendo há poucos dias, aqui em Pereira, o sindicato dos trabalhadores rurais está perto de fechar, porque não tem mais representação nenhuma. Nossos trabalhadores rurais diminuíram muito, né? E os que existem hoje estão trabalhando nas empresas rurais, tem outra característica, tá? Em cada estado, esses sindicatos se reúnem em federação. Então, você tem a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e você tem a Federação dos Trabalhadores. Aqui no Estado de São Paulo é FETAG e FAI, né? Cada um dessas linhas, a sede na capital do estado. A nível nacional, essas federações também estão representadas através das suas confederações. No caso dos trabalhadores é a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e no caso dos produtores rurais é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Que, lamentavelmente, esses órgãos representativos, via de regra, acabam se tornando trampolim político. Existe uma senadora de Mato Grosso, Tocantins, ela era presidente da CNA, ela virou senadora da República pela influência dela no segmento representativo, entendeu? Então, via de regra, essas são essas instituições políticas do segmento dentro da porteira que não atuam, via de regra, na organização da produção e mais comumente defendem entre si interesses antagônicos. Sempre teve uma briga muito histórica entre sindicato de trabalhadores e sindicato de produtores rurais. E o sindicato de trabalhadores também,
acabava que os seus representantes se tornavam meio que achacadores, né? É o que eu digo, nós não temos muito essa tradição e cultura de representatividade. Eu, particularmente, tenho muita crítica ao funcionamento e à estrutura atual dos sindicatos que existem por aí, de todos os setores. Mas é o que tem, infelizmente, né? Bem, então, isso é a representação política. Mas os produtores rurais, eles podem estar representados através de organizações. Eles podem se organizar através de um sistema de cooperativismo. As cooperativas locais ou micro-regionais são normalmente vinculadas à organização de cooperativas de cada estado, que por sua vez estão filiadas à Organização das Cooperativas do Brasil, que por sua vez estão filiadas à Aliança Cooperativa Internacional. O sistema cooperativo não é exclusivo do segmento do agronegócio. Nós temos, se a gente for estudar cooperativismo no segundo semestre, nós vamos ver que tem 12, 13, 14 segmentos que tem o sistema cooperativismo, através de serviço, crédito, consumo e outros. Veja, a experiência de cooperativismo também é uma experiência que deu muito certo lá no sul do país, porque eu não sei se eles têm uma origem que eles participam muito mais dessa representação. Nós tivemos grandes cooperativas aqui na região que lamentavelmente sucumbiram. Vocês, quem é mais velho, deve lembrar da Cobrac de Araçatuba, que está lá hoje só funcionando para pagar as dívidas que deixou. A Café Alta, em São José do Rio Preto. A Cobrac tinha unidades aqui em Andradina, em Três Lagoas, num monte de lugar. Virou um monstro de cooperativa. E fatalmente sucumbiu. Por quê? Começou a atender outros interesses. Aqui em Pereira Barreto, vocês se lembram que nós tínhamos uma cooperativa chamada Cooperativa Agrícola da Fazenda Tietê, que ela congregava todos os produtores de ovos de Pereira Barreto. E não eram poucos. Vocês talvez não saibam, mas nós chegamos, eu fiz em 1984 ou 85, não me lembro, eu fiz um levantamento para a prefeitura, nós estávamos tentando pleitear a criação de um curso técnico aqui em Pereira Barreto, um curso técnico através da União. E Fernando Henrique Cardoso, na época, era senador, era do PMDB, o nosso prefeito era do PMDB, e eu fiz um levantamento do potencial da nossa cidade para montar isso. Nós tínhamos 56 granjas aqui em Pereira. Claro que essas sucumbiram não só em função da cooperativa, teve outros problemas, mas as granjas ficaram muito... todas elas, ou pelo menos 90%, estavam localizadas à beira do rio e à beira dos córregos, e fatalmente seriam inundadas. E elas ficaram, naquele negócio de a CESP vai relocar, não vai relocar. No fim, quando a CESP resolveu que ia relocar para aquele famoso hortifruti granjeiro, aquilo era um complexo que era para abrigar todas as granjas que tinha. Acabaram indo para lá 2 ou 3 só e o resto acabou. E hoje nós temos, acho que uma granja aqui em Pereira, que é essa granja grande que temos ali na rodovia. Então, o sistema cooperativo ele é bom, mas precisa ter espírito cooperativista, que eu acho que às vezes a gente não tem, né? E aí acaba sucumbindo. Bem, além da questão de organizar os produtores rurais em torno de uma cooperativa, também recentemente, ou quando eu digo recentemente, sim, de algumas décadas para cá, se expandiu muito a organização de produtores em associações locais ou setoriais, que também passaram a ser representadas em federações estaduais. As associações são formas mais simples de organização. Pode ser constituída sem fins lucrativos e ainda não formam sistemas organizacionais, mas tem crescido muito, muito nos últimos anos. É comum hoje, principalmente na região onde tenha assentamentos, você ter associação de pequenos produtores que são ligados a assentamento. Isso fica mais fácil, eles se fortalecem mais para suas demandas, sejam demandas políticas para exigir alguma coisa do poder público e sejam demandas negociais também, né?
Quer dizer, é aquela história, você sozinho, você é um. Quando você junta em termos de associação, você às vezes é 40, 50, você tem uma força muito maior. Mas a gente vai no segundo semestre falar um pouco mais sobre associativismo e cooperativismo, beleza? Bem, vamos então mudar de assunto agora e vamos falar sobre os canais de comercialização que a gente possa ter aí. Muito bem, qual é o conceito que nós temos de canais de comercialização? São os caminhos percorridos pelos produtos. Isso varia de região para região, de produto para produto. Por serem diferentes, cada região e cada produto, eles demandam diferentes estruturas de apoio logístico, mas didaticamente pode-se afirmar que todo o processo de comercialização está dividido em níveis. Você tem níveis de comercialização. Como é que são esses níveis? Vamos ver? Primeiro você tem o nível 1, são os produtores rurais, que são numerosos. Esse dado é de 2 anos atrás, hoje talvez a gente tenha mais. 5,2 milhões de estabelecimentos no Brasil. Predominantemente nossos produtores rurais são pequenos, ainda são pequenos, desinformados e pouco organizados. Também é uma realidade que nós temos, vocês sabem disso. Ofertando produtos não selecionados e não classificados. O que eu chamo a atenção quando diz que a pessoa oferta produto não selecionado e não classificado? Porque ela deixa de agregar valor. Vocês sabem disso, né? Sempre que você seleciona alguma coisa, você classifica alguma coisa, você está agregando valor ao seu produto. Mas esse é o nível 1 que nós temos, são os produtores rurais. No nível 2 nós temos intermediários, primários, secundários e terciários. Esses intermediários são pessoas ou empresas que compram dos agropecuaristas e repassam para outros níveis ou intermediários maiores. Onde tem intermediário, o produtor sempre se lasca, vocês sabem disso. Quanto mais intermediários tiver na cadeia, menos o produtor ganha, porque todos os outros vão ganhar até chegar no consumidor, tá certo? Geralmente esses intermediários são geralmente capitalizados, né? Mais bem informados sobre a situação do mercado que o produtor, e eles estabelecem preço. É aquilo que eu falei, o produtor pergunta quanto você paga. E aí, para esse intermediário, é uma operação de pouco risco. Ele sabe quanto, onde e quando comprar, e sabe para quem e quanto vender e o preço de venda. Ou seja, historicamente nós tínhamos na região um exemplo muito típico disso, que era os intermediários de feijão. Nós já fomos uma região aqui produtora, muito grande produtora de feijão. Por quê? Funcionava como a segunda safra. O pessoal colhia milho quando nós tínhamos ainda não havia toda essa profusão de sucroalcooleira, então não tinha tanta cana. O que predominava eram a agricultura anual, e já tinha acabado o algodão, era mais milho. O milho era colhido em fevereiro ou março, e aí vinha a safra de feijão. Milho ainda era vendido para o mercado mais regional. Você tinha secadores aqui, Andradina, aí vinha a safra de feijão. Quando o cara ia colher esse feijão, apareciam os intermediários. Eles vinham de longe, de Monte Alto, de não sei aonde, de não sei aonde. Eles sabiam quanto estava custando o feijão no mercado em São Paulo. Então eles sabiam quanto eles podiam oferecer aqui, fazer o seu custo de frete e ganhar, às vezes, muito mais que o produtor vendendo lá. Quando não, principalmente por causa disso aqui, não havia um contrato formal. Todo ano aparecia, era uma coisa impressionante, todo ano aparecia um esperto, oferecendo um preço um pouquinho a mais, aí ele comprava uma carga, levava embora, comprava outra carga, levava embora, era comprado à vista isso. Aí depois que ele, em poucas semanas ele arrumava ali uma confiança com os produtores, aí ele pegava o prazo de 1 semana, 10 dias. Nunca mais ninguém viu o cara. Eu cheguei a ver ano em que, quando foram procurar, foram até se deslocar de carro para ir no endereço onde acharam a mãe do cara, uma senhora simples, não sei dele não.
Então muita gente perdeu para esses intermediários. Então precisa ter muito cuidado com isso, né? O intermediário é um cara que não tem contrato formal. Como é que você vai, né? Quando você tem um contrato com garantia é diferente, tá? Aí você tem no nível 3 as agroindústrias e os mercados de produtores. As agroindústrias elas podem fazer o seguinte, elas podem beneficiar, processar ou transformar produtos, que nós vamos ver na próxima aula, essa questão da agroindústria, as características desse beneficiamento, do processamento ou da transformação de produtos, né? Então eles podem fazer isso, beneficiar, processar ou transformar, e eles podem adquirir diretamente dos produtores ou dos intermediários. E esses mercados de produtores nasceu com a ideia de oferecer um local próximo à produção, dotado de infraestrutura, objetivando ofertá-la aos produtores, oferecendo outros serviços, classificação e embalagem. Em alguns lugares funcionou bem esse mercado de produtor, né? Mas não é em todo lugar que tinha isso. Aí, no nível 4 estão os representantes comerciais e distribuidores. Os representantes são pessoas físicas ou jurídicas, recebem comissões sobre a venda efetuada sem responsabilidade da operação de entrega. Ele intermedia sem a responsabilidade de entrega. Já os distribuidores são mais capitalizados, ele detém mercado comprador e eles podem ser o proprietário dos bens ou assumir a operação de entrega. Ele pode intermediar a venda e assumir o compromisso de entrega, né? Está nesse outro nível 4. No nível 5 nós temos os atacadistas, as centrais de abastecimento, bolsas de mercadoria, governo e a CPR, que é a Cédula de Produto Rural. Os atacadistas normalmente são grandes empresas que compram de todos os outros níveis e repassam para os níveis seguintes, assumindo o ônus da compra, da venda e da distribuição dos bens. As centrais de abastecimento foram idealizadas dentro do mesmo modelo que o mercado produtor, com a função de encurtar a distância entre produtor e consumidor, né? Vocês vejam qual é uma grande central de compra hoje. Isso é a Gesp em São Paulo, né? A Bolsa de Mercadoria tem função de ofertar serviço de pregão de produto, mercado à vista e de futuro. Essas bolsas de mercadoria funcionam assim. O cara coloca lá o seu produto na bolsa, né? E é feito um pregão desses produtos. Pode ser à vista ou mercado de futuro. E o mercado de futuro não pode ter sem que haja entrega física do produto. Você pode pagar com título. O produtor recebe o dinheiro adiantado necessário faz venda futura. Eu vou plantar o milho agora, mas estou te vendendo 10 mil sacos de milho. Você me adianta esse dinheiro para que eu possa utilizar ele na produção e eu fico compromissado com você com o valor de 10 mil sacos de milho, tá certo? Tem alguns mecanismos, inclusive oficiais disso, que é a tal da CPR. A CPR é um instrumento legal para venda antecipada da produção com entrega futura dos produtos. Aí você tem dois tipos de CPR. Você tem a CPR física, que o produtor paga o título que ele tem com a entrega de mercadoria. E tem a CPR financeira, que o produtor paga o título em dinheiro, vendendo seus produtos a qualquer comprador. Muitas vezes a CPR física era desvantajosa para o produtor, porque quando ele fazia CPR, vamos supor que essa CPR física dele previa a entrega de 10 mil sacos de milho e poderia ter um repique no preço do milho e ele ter que entregar os 10 mil sacos de milho para a entrega da mercadoria. Ao passo que a CPR financeira, ele tinha o compromisso de entregar o valor de 10 mil sacos de milho quando ele fixou a CPR, tá certo? De repente um repique no valor do produto permitiria que ele vendesse o produto para quem ele quisesse e fosse lá e pagasse a CPR em dinheiro. E ele ganharia todo esse repique. Dá para entender isso? Numa eu tenho que entregar o produto, então eu estou compromissado com aquela quantidade de produto. No outro eu estou compromissado com aquele valor em dinheiro. Ou seja, se tiver variação a mais do meu produto, eu vou ganhar. Ao passo que, se tiver uma variação a menor, suponha que por alguma razão o preço caia 30% ou 40%, eu vou ter que pagar aquele valor financeiro. Aí não adianta eu querer falar, não, eu quero entregar em produto, com minha CPR financeira e não física. Dá para entender isso? Dá, né?
E você teria ainda uma CPR de exportação, que ela é específica para comércio exterior. Então a CPR é um outro instrumento para você comercializar os seus produtos, tá certo? O governo também intervém através da Conab. Você já ouviu falar da Conab, né? A Conab é Companhia Nacional de Abastecimento. De que forma que o governo intervém? Quando ele fixa e garante preço mínimo aos produtos. Já houve épocas em que chegava na época da safra, o produtor colhia o seu produto, não tinha preço, ou seja, porque tinha muito produto no mercado, e ele entregava para o governo no preço mínimo. Isso permitia que ele tivesse um valor mínimo suficiente para quitar suas despesas. O governo, por sua vez, ia pagar esse produto no preço mínimo que ele próprio fixou, armazenar esse produto. Quando tivesse o mercado entrasse em queda de estoque, ele manteria o preço oferecendo leilões de produtos. Ou seja, ele usaria esse estoque como regulador de preço, né? Essa era a política da fixação de garantia de preço mínimo. Também tem um empréstimo que chama EGF, empréstimo do governo federal. Você faz um empréstimo com o governo federal para você no futuro quitar com a sua produção. Claro que aí você vai vender e você vai lá quitar seu empréstimo. E você tem a AGF, que é a aquisição do governo federal. Você também vai lá negociar com o governo a aquisição desses produtos. E você tem o governo, esses leilões de estoques que eu falei. O governo tem que ter interesse em manter os preços relativamente uniformes para ele manter o mercado, né? Então ele não pode querer quebrar o produtor precisa ser remunerado de tal sorte que ele tenha uma margem mínima de lucros. Por isso que é a fixação do preço mínimo. Depois, esse produto adquirido pelo governo através de AGF, ele fica armazenado. O governo sempre, quando ele não tinha armazém próprio, ele credenciava armazéns. Por exemplo, eu cansei de entregar milho aqui no armazém aqui em Pereira para o governo. Eu tinha lá o dono do armazém tinha um contrato com o governo para receber esse produto e armazenar esse produto para o governo. Quando passado alguns meses que o mercado poderia começar a subir demais, o governo precisava normalizar o mercado. Ele começava a oferecer esses estoques que ele tinha em leilão. Com isso ele conseguia manter o preço relativamente uniforme, tá certo? Então a função do governo ao estabelecer essa política de preço mínimo era fazer um empréstimo para que os produtores pagassem na safra, ou ele adquiria esse produto através do preço mínimo e lá na frente ele fazia um leilão desse estoque que ele tivesse, certo? No nível 6, que a gente está estabelecendo aqui os níveis de comercialização, estão os supermercados, os pontos de venda, feira livre e outros, né? Acontece que os supermercados também podem atuar como intermediários, porque eles podem fornecer produtos para feira livres e ponto de venda. É comum você pegar em grandes redes de mercado, quando eles colocam um produto, principalmente produto aí do agronegócio in natura, as pessoas irem comprar em cidade maior e vender nas feiras próximas de sua casa, ou vender em pontos de venda, em mercadinho próximos da sua casa, tá certo? E finalmente estão os consumidores. E aí vamos falar um pouco de consumidores. Os consumidores hoje estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade, forma de apresentação, preços e direitos. Vocês sabem que hoje tudo tem rotulagem de prazo de validade, né? Então, os coisas precisam ficar atentos. Quem vende precisa ficar atento, porque o consumidor hoje ele está olhando a qualidade do produto, a forma como esse produto está se apresentando. É por isso que eu falo, tem algumas redes de supermercados que quando você vai assim, você fica impressionado. Preço normalmente um pouco mais alto, mas
eles são muito cuidadosos com a qualidade e com a forma de apresentação. Os produtos são polidos, são todos do mesmo tamanho. Claro que para isso eles têm que ter feito uma seleção. Eu costumo brincar com essa minha brincadeira que eu sempre tive de fazer licor. Quando eu ia comprar frutas para fazer licor, eu comprava numa dessas redes fora daqui. Por quê? Porque o limão siciliano do cara é totalmente, não tem uma manchinha. Claro que isso tem um custo, isso tem um preço, não é? Você olha até a forma de apresentação. As gôndolas são todas arrumadinhas de tal forma que você chega e fica mais fácil de você ver, visualizar. E as redes de supermercados vão tentando melhorar isso cada vez mais, né? Fica muito mais atrativo. O consumidor, ele consome, a primeira forma dele é o olhar. Então, se você chega num mercado qualquer, você vê as frutas ou os legumes todos arrumadinhos, não tem aquele negócio de fruta torta, fruta com defeito. Gente, isso já dá outra, né? Então, via de regra, os consumidores estão cada vez mais exigentes, seja em relação à qualidade, em relação à forma de apresentação, em relação a preços e direitos. Claro que a qualidade também tem preço, né? Se você quer um produto de qualidade. Agora, não se enganem, precisa ter muito cuidado com essa questão de... Hoje tem um nicho de mercado, que é o nicho de orgânicos. E os produtos orgânicos, eles são produtos que não tiveram a adição de fertilizante mineral, né? Não teve uso de agrotóxico. Inclusive tem controles sobre selo de orgânico e tudo mais. Então, se você pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo da cenoura. Você vai ao mercado hoje e o consumidor atual, vocês jovens, vocês estão acostumados a ver aquela cenoura grande, bonita. Fala, nossa, essa aqui é bonita mesmo, hein? Muitas vezes você não sabe nem de que forma foi produzido aquilo. Se teve hormônio de crescimento ou se não teve. E os produtos ditos orgânicos normalmente são menorzinho, enrugadinho, um defeitozinho aqui. Por quê? Porque eles não tiveram tratamento com fertilizante mineral e não tiveram tratamento com agrotóxico nenhum. Então, mas é um nicho específico, né? Pessoas que querem, por razões de saúde e tudo mais, buscar um pouco mais esses produtos, tá certo? Agora, o consumidor, ele assume um papel mais importante ainda no processo comercial. Por quê? Porque ele é quem vai te dar lucro, né? Então, qual é o objetivo maior? É você atender ao mercado consumidor, mas claro que de forma lucrativa. Eu não posso deixar o meu consumidor feliz da vida e eu, quando eu fechar as contas, então eu tenho que... Por isso que é importante a importância de vocês saberem muito bem hoje a questão de custos e tudo mais, né? Para você poder saber qual é o meu custo de produção, seja lá no campo ou seja aqui na cidade, para saber por quanto eu tenho que vender. Importante também para o produtor rural ele ter muito bem delineado qual é o custo dele de produção. Muitas vezes o produtor não coloca tudo aquilo que ele tem de custo no custo de produção e ele se engana. E aí ele fica patinando, deixa de crescer financeiramente, muitas vezes por não saber calcular exatamente o seu custo. Daí a importância de vocês, administradores, estarem nesse meio trabalhando essa questão também. Tá bom assim? Vamos ver se eu ainda consigo passar para vocês hoje, ou se não passar hoje, passo na próxima aula um trabalhinho para fazer, beleza? Fechamos aqui, mudamos aqui, para poder falar para vocês que estou com saudades, né? Mas que a gente continua aqui à disposição, mesmo fora dos dias de aula, se precisarem de alguma coisa, vocês têm o meu contato, não se acanhem, tá bom? Um abraço a todos.